Nesse vídeo eu só darei referências literárias seguras e confiáveis, e para evitar uma matéria cansativa, irei picotar o vídeo do início ao fim. Nos últimos dias eu tenho reforçado os meus estudos sobre grandes líderes revolucionários. Li e reli mais de 10 livros específicos sobre Marx, Lenin, Stalin, dentre outros. Busquei informações em torno de 4 pontos específicos que são princípios do comunismo, guerra de guerrilha, inteligência e terror psicológico. Após as leituras eu extraí pelo menos 40 observações diretamente de seus livros, onde eles instruem claramente a todos os seus leitores a como se tornarem grandes líderes revolucionários através de seus métodos e ensinamentos. E através dessas observações, é possível fazer um comparativo com o atual cenário político desse segundo turno. Assim, dá para entender melhor o posicionamento de cada um dos envolvidos na campanha, desde os influenciadores até os políticos. E além desses, o sistema de comunicação no geral. Todos estão posicionados de forma estratégica, sem qualquer ação aleatória. Mas que tipo de princípio de guerra de guerrilha poderia ser usado numa guerra digital, que é essa que estamos vendo? Bem, só existe uma maneira de você entender a proposta desse vídeo, que é assistindo tudo, pois cada informação está fundamentada em uma instrução de guerrilha psicológica. Nesse vídeo irei me referir ao Jair como capitão e o concorrente como líder vermelho. Primeiro quero que vejam esse mapa. Parece um tabuleiro de jogo, mas é a melhor forma de explicar o cenário atual e essa guerra do segundo turno. Na linha de frente temos 4 unidades de ataque, como Glaze, Janones, Felipe Neto e uma pessoa que eu prefiro não identificar. Na primeira linha de defesa temos pelo menos 11 gigantes da imprensa, dentre elas 2 máquinas poderosas da Globo. Na segunda linha de defesa temos artistas e influenciadores com tripla função. Isso vai ser explicado mais pra frente. Na retaguarda temos reforços defensivos internacionais, blindando o líder vermelho no exterior. E no centro dessas camadas de defesa e ataque está o próprio líder vermelho, totalmente protegido por todas as forças de comunicação que se pode ter. Cada um desses influenciadores, políticos, jornais e entidades internacionais são peças devidamente posicionadas, e não agem aleatoriamente, mas sim em sincronia. Até voltarmos ao tabuleiro novamente, nós vamos passar por 3 capítulos nesse vídeo, e no fim desses capítulos, vocês vão entender o posicionamento de cada peça. Parte 1. Classe intelectual. Pode-se dizer que Antônio Gramsci foi um observador de uma falha estrutural dos revolucionários, as tentativas de tomar o poder somente pela violência. Sendo assim, ele começou a desenhar um novo modelo de luta comunista, que seria a luta silenciosa, que é o ataque dentro dos sistemas de ensino, onde começaram a trabalhar na mente da juventude, visando mudar gerações após gerações, moldando mais e mais mentes para uma cultura marxista. Podemos ver um pouco disso na observação 23, Antônio Gramsci, Cadernos do Cárcere, caderno número 10. Onde ele aponta que até os anos 30 os intelectuais, universitários e instituições de ensino eram mais fechados e baseados em regras conservadoras. Devido a isso, quando apareciam pensadores livres ou filósofos rebeldes, estes conseguiam mais atenção, especialmente da juventude. Sendo assim, ficou fácil chegar à conclusão da observação 23, onde Gramsci diz: não tomem quartéis, tomem escolas e universidades. Não ataquem blindados, ataquem ideias. Os socialistas passaram a transformar os jovens em máquinas humanas contra todos os governos ocidentais. Então, a partir de Gramsci, cada vez mais professores, universitários, intelectuais, artistas, jornalistas, filósofos surgiram comandando hostes de estudantes e simpatizantes da causa do proletariado, que depois passou a ser chamada de causa da democracia. Na minha observação 8, Mao Tse-tung fala sobre a importância da infiltração comunista em sistemas de ensino. E na observação 14, Mao Tse-tung ressalta a importância dos mestres e alunos comunistas entre as massas. Vale lembrar que para os comunistas, qualquer pessoa ativa na causa comunista que esteja disposta a lutar já é considerado um guerrilheiro. Devido a isso, a observação 8, onde Mao Tse-tung fala da academia militar, ele se refere a todo e qualquer sistema de ensino, levando em consideração que um guerrilheiro não é um membro de exército nacional, mas sim um rebelde da causa do proletariado. Por isso, um guerrilheiro pode ser até um jovem universitário comum que jamais serviu ao exército e nem pegou em armas. Devido a isso, qualquer sala de aula pode se transformar num QG, por mais que ninguém treine tiros ou luta no local. Um dos movimentos estudantis mais conhecidos da causa socialista é a UNE, a União Nacional dos Estudantes. Porém, eles não admitem abertamente terem interesses revolucionários. Por exemplo, a frase "pelo comunismo no Brasil" tem sido substituída há anos por "pela democracia". Parte 2. A ascensão do partido.
Os anos se passaram e os socialistas começaram a perceber que os discursos do proletariado não estavam mais colando. Os revolucionários começaram a ficar cada vez mais mal vistos após os conflitos dos anos 60 e 70. Eram vistos como rebeldes, vagabundos, e isso até pela maneira como se vestiam. Percebendo isso, o líder vermelho começou a adotar um dos ensinamentos mais astutos de Carlos Marighella, que é a questão da adaptação social. Podemos ver isso na observação 54, onde Marighella fala sobre o guerrilheiro saber como viver entre as pessoas e não aparentar ser estranho em determinado núcleo social. Nesse texto ele fala sobre a capacidade de adaptação visual e social do guerrilheiro. No meio de uma guerrilha, não use roupas caras. No meio político, ande como um político. Porque no meio da política, se você andar com trajes paramilitares de guerrilha, logo será identificado como um revolucionário. O texto tanto fala disso que Marighella também usava ternos em determinadas ocasiões. Era tudo uma questão de momento. Então, a partir dos anos 90, o líder vermelho começou a se apresentar mais humanizado e menos rebelde, cabelos penteados, terno e gravata e por aí vai. Isso tanto passou a funcionar que lhe rendeu 2 vitórias para presidente da República do Brasil. E então, a partir de 2003, começou a tão sonhada Era de Ouro dos Vermelhos no nosso país, que duraria mais de uma década, quase 2 décadas de poder. Porém, isso duraria até 2016, que foi um pesadelo para o Partido Vermelho e seus aliados. A primeira presidente mulher caiu com um impeachment. O líder vermelho e todo o partido começaram a ser investigados. Diante de inúmeras acusações, eles perderam a moral e o apoio do público. Os vermelhos foram autossilenciados pelos próprios erros. Porém, eles se lembraram da lição que está na minha observação 26, onde Lenin diz: a minoria organizada irá derrotar a maioria desorganizada todas as vezes. E também a observação 09, onde Mao Tse-tung fala sobre manter a cabeça fria para investigar a causa de qualquer problema sem pressa e resolvê-lo de maneira prática. Sendo assim, eles chegaram à conclusão de que precisariam de porta-vozes queridos pelo povo para falarem por eles. Mas não era só isso. Eles viram a necessidade de pegar carona em outros assuntos que estavam em alta para poderem voltar aos holofotes e conquistarem o mais rápido possível a confiança do povo novamente. Então começaram a focar nos assuntos que estavam em alta no mundo ocidental naquele momento de 2016 e 2017. E isso foi fácil, porque se espelhando no que o então presidente Barack Obama vinha fazendo, eles entraram de cabeça nas causas de movimentos como os LGBTs, os movimentos dos negros, os indígenas e refugiados, se juntaram aos estudantes, artistas, jornalistas e direitos humanos, todos agora em prol da democracia. O que antes eram pequenas minorias espalhadas se juntaram para formar um grande exército. Todos os grandes famosos e a imprensa ocidental se alinhou no mesmo ideal, e o Partido Vermelho aproveitou essa onda para entrar fortemente no cenário político novamente. Mas isso se deu graças ao ensinamento na observação 06, onde Mao Tse-tung instrui a atender os anseios das pessoas e ajudá-los a resolver quaisquer problemas, e assim alcançar a libertação e felicidade. E também na observação 7, que instrui a estabelecer boa relação com todos os que precisam de ajuda. Isso ajudará a crescer os números de simpatizantes da causa. E de fato, a estratégia funcionou. Aqueles grupos de minoria que ninguém prestava atenção, o PT começou a focar as atenções nessas pessoas e tratá-los com mais respeito, prestando toda a sua solidariedade e todo o seu apoio. Foi aí que começou a se formar a segunda linha de defesa, composta por artistas e influenciadores inflamados pela grande onda da frase pela democracia. As personalidades mais seguidas no Brasil de uma hora para outra passaram a brigar ferozmente pelas minorias, replicando os discursos de partidos como PT e PSOL. Praticamente todos os esquerdistas formaram uma cúpula esquerdista radical, mas tão radical que eles jamais seguiam ou seguem alguém que não seja de esquerda, na verdade, que não seja extremamente do lado de esquerda. E quando qualquer um dos famosos ou conhecidos ou influenciador ficasse de um lado diferente deles, essa pessoa era cancelada e atacada pelos próprios artistas e muitas vezes até mesmo ameaçada por pessoas que antes eram seus fãs. Ou seja, se você não fica do lado esquerdo, você é automaticamente um inimigo que precisa ser apagado da história. Mas isso também é uma lição ensinada por Mao Tse-tung, a rigorosa intolerância dos revolucionários. Está na observação 2, onde diz que revolucionário só segue revolucionário. Se seguir alguém que não seja da mesma causa, essa pessoa é um contra-revolucionário. E também está na observação 3, onde Stalin diz que o pró-proletariado jamais deve seguir ou ter contato com o burguês. Hoje em dia, é só trocar a palavra contra-revolucionário ou burguês por fascista. Se você não está a favor dos revolucionários, você automaticamente, hoje em dia, é um fascista.
Antes, os jornais tinham uma postura, que era de criticar somente o capitão e jamais falar das coisas do líder vermelho. Mas agora, abertamente, eles apoiam o líder vermelho e atacam ferozmente o capitão. Em 2022, em comum acordo, a velha mídia nacional formou a primeira linha de defesa do líder vermelho, encabeçadas pela própria Rede Globo. E assim a classe artística revolucionária, ou mercenários da causa revolucionária, e a imprensa quase